Boa tarde, colegas. Estão ouvindo bem? Está com sinal bom? Sim, Espera só um tá pouquinho, bom. que eu não vou começar agora, só um pouquinho, tá? Que eu tenho que resolver um negocinho com a Jô. 2 minutinhos. Ô, Jô, vamos só resolver antes. Não sai daí que eu já vou abrir, tá? Puxa, mas tu tá gordinha hoje, hein? Tô te preparando que tu tá um pouquinho mais gordinha. Ah, para com isso. Para, Lizzy. Que horrível. Se a gente está num evento desse, você está me chamando de gorda. Lizzy. Deus. Olha, eu tenho que te avisar que eu estou ótima. Eu sou maravilhosa. Não sei. Denise, vamos para o que interessa, por favor. Vamos para o que interessa. Gente, já vamos começar, tá? Fala aí, Jô. O que tu queria ver o negócio? Fala sério. Olha aqui, ó. Como é que faz aquele serviço? Porque você faz tão bem, me diz. Ah, você está muito velhinha, você nem lembra mais, só você passou. Aqui é CREA, é sistema tecnológico, entendeu? Você já passou disso. E eu nem vou te perguntar como se faz aquele serviço. Não estou ultrapassada. Acho mais fácil. Acho que o Google é mais... Não, eu acho mais fácil. Acho mais fácil procurar no Google. Isso, eu trabalho no CREA há 28 anos, você acha que eu não vou saber? Eu vou me render para um Google da vida? Não é? Por favor, vamos lá. O que tu quer, afinal de contas? Tá. Ó, eu não quero mais ajuda, tá? Eu não quero mais ajuda. Aqui tudo é gostoso, é difícil. A gente perde quase em um precisa de fone, né? Pelo amor de Deus. Olha, cada coisa que acontece aqui, cada situação que a gente passa aqui... Tu acha? Acho. Então, qual é a hora agora? É um chega! Porque vocês estão na palestra de assédio. Chega de qualquer forma de preconceito. Não sejam preconceituosos, não sejam pré-avaliação, pré-julgar. Qualquer forma de assédio e discriminação. Chegou, é isso aí, pessoal. Sabe por quê? Porque hoje, ontem, amanhã e todo dia é dia de falar de assédio aqui nesse conselho e em qualquer lugar onde a gente for. Então, isso é uma forma de respeito. E a gente quis começar esse evento assim, a gente está super bem. Isso mesmo, ó, vamos falar sobre assédio e discriminação. É isso Como aí. se manifesta isso no dia a dia, mas a gente não está brigando, não. E assim, ó, a gente sabe que isso acontece. Às vezes a gente fala alto, eu sou uma pessoa que fala super alto aqui, mas... eu sou mais calma, tá, gente? Mas, enfim, sou tranquila, bem tranquila. Mas a gente tem que manter sempre o respeito, a gente tem que superar alguns obstáculos, tanto aqui como em qualquer lugar. E a gente não pode ter nenhum tipo, gordofobia, né? Diz pra gente, gordofobia, etarismo, são assuntos e temas que a gente está vendo aqui no dia a dia e a gente não quer mais ouvir. Então, para isso, está aqui conosco, né? A nossa primeira diretora administrativa, a Roselane Minoni, que vai abrir esse CREA Talks, que já veio aqui para a gente falar de várias vezes. Esse tema é recorrente, a gente está sempre falando, porque está sempre acontecendo. Está aqui conosco a nossa superintendente, a Denise Russo. Está aqui conosco a Melânia, a nossa gerente de RH, que foi a iniciativa lá do setor. E é para isso, é para a gente aproveitar esse espaço para a gente discutir isso. A Rose vai fazer algumas palavras e vai apresentar a nossa convidada de hoje. Rose, agora é contigo, gente. Um beijo para todos, que a gente sempre aproveite e sempre traga esse assunto aqui à pauta, tá bom? Maravilha, essas duas. Olha se a Globo descobre elas, hein? Colegas, com essa abertura maravilhosa, creio que nós temos que colocar muita energia nesse nosso encontro. Então, a minha sugestão é que vamos abrir os nossos áudios e no 3 vamos dar uma boa tarde para todos. Vamos lá? Vamos, quero ver aqui na telinha todo mundo com os seus áudios abertos. E quando eu Boa tarde, pessoal! Vamos lá. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Vamos trazer energia aqui para o nosso encontro. Né? Então, boa tarde e boa tarde. Isso, aí depende, né? Tem o dia de... Respeitamos todas as pronúncias, né? Então, vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui
nosso encontro síncronos. Eu estou aqui na sede com a nossa convidada, com os mais outros colegas, e vocês por todos os rincões do Rio Grande do Sul, né? Então, neste momento, a gente vai estar juntos, né, em locais distintos, né, diferentes. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos estar recebendo uma pessoa extremamente especial para falar conosco, né, sobre assédio e discriminação, e o melhor, né, o que nos alerta para as nossas atividades do dia a dia é que como se manifesta no dia a dia o assédio e a discriminação. Né? Isso é muito importante porque a gente vai estar se conhecendo e se vendo dentro dos ambientes de trabalho, por onde a gente circula. Né? Então, para isso, nós vamos ter hoje a nossa pós-doutora em Estudos de Gênero pela UCES 2011, graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora do curso de Psicologia e também é membro do Programa de Pós-Graduação em Educação e do mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade La Salle. Então, gente, vamos dar as boas-vindas para a doutora Denise Quaresma. É um prazer ter você aqui conosco, Denise. Estamos todos de ouvidos e todos os sentidos para te ouvir e compartilhar, talvez mais tarde, né? Depois da tua apresentação, das nossas vivências, das nossas dores, para que a gente possa ter uma tarde aqui bem maravilhosa. Contigo. Então, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a confiança recebida para estar falando de um tema tão difícil e, ao mesmo tempo, tão cotidiano de todos nós. Né? Então, assim, vou pedir licença para estar falando sobre esse tema. E por que eu peço essa licença? Porque eu entendo que muitas pessoas que estão aqui, de alguma forma, vão ir se dando conta que já sofreram situações cotidianas de assédio, muitas vezes não no ambiente de trabalho, mas na própria vida, né? Ou que, de alguma forma, a gente também, às vezes, faz um pouco disso sem se dar conta na própria vida. Então, é por isso que eu estou pedindo permissão para falar com vocês, né? E com o maior respeito do mundo e o maior carinho por cada um e por cada uma, então eu inicio a minha fala. E vou falar, então, justamente sobre essa situação de assédio e discriminação. E sobre como ela se manifesta no dia a dia do trabalho, mostrando para vocês, a partir dos meus lugares de fala, né? Como que eu vou vendo essa situação? Primeiro, eu preciso dizer a vocês que meu lugar de fala é de uma mulher branca, heterossexual, mãe de 3 filhos, divorciada, né? Meu lugar de fala é o lugar de uma pessoa que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, né? Com uma cultura absolutamente germânica, não sendo germânica numa cidade germânica. Né? Então, eu sou Quaresma da Silva e desde criança eu escutava que eu era brasileira. Eu nunca entendia isso, porque eu entendia que brasileiros éramos todos, né? E sem sombra de dúvidas, ali já iniciaram meus primeiros questionamentos sobre as pertenças humanas, sobre os olhares humanos, sobre a diferença, né? Então é importante eu falar disso, do meu lugar de fala, das minhas heranças, das minhas marcas. E aos poucos eu vou falando também disso, que todos temos essas heranças e essas marcas. E da minha própria formação, que também cunhou muito a minha arte de viver, né? Meu lugar de fala, então, é da Denise, mãe de 3 filhos, o Matheus, a Pietra e a Cristal. Eu tive o Matheus com 20 anos, a Pietra com 35 e a Cristal com 43. Então, como vocês veem, eu sou uma mulher muito produtiva, né? E o meu lugar de fala também é o lugar de uma mulher muito privilegiada, de ter 2 netas que estão ali com a minha nora, que eu sempre digo que é a mulher mais importante do mundo para mim, porque é a mãe das minhas netas. E essa mulher tem que estar bem para as minhas netas estarem bem. Então, este é o meu lugar de fala, de uma mulher que tem
muita sororidade com outras mulheres. E o meu lugar de fala também é das minhas paixões cotidianas que eu quero falar com vocês. Amo cozinhar para as pessoas que eu amo. E aqui eu estou mostrando para vocês um prato que eu aprendi no Marrocos chamado tagine. É de cordeiro, com uvas passas, com damasco. Vou deixar todo mundo com vontade de comer, tá? Amo cozinhar para as pessoas que eu amo. Então, um pouco disso assim, é meu lugar de fala, né? De uma pessoa como vocês, que também tem paixões cotidianas, que tem família, que sofre, que perde, que ganha, e que compreende o humano, porque também sou humana. E no meu marco teórico, então, meu lugar de fala é de uma psicóloga, doutora em educação, pós-doutora em estudos de gênero, pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisa e da FAPERDS do Rio Grande do Sul. E tomo emprestado aqui para estar conversando com vocês os pensamentos de uma pessoa que eu admiro muito, que é uma vitimóloga francesa, uma psicanalista que estuda vitimologia, porque na França tem faculdade de vitimologia, assim como aqui tem psicologia, medicina, lá tem vitimologia. São 4 anos estudando só vitimologia. E a Marie Rigoyen é uma das pioneiras na França nesses estudos, quando em 1998, então, ela lança esse livro chamado Assédio Moral, a violência perversa do cotidiano. E depois, em 2001, ela lança outra obra chamada Mal-Estar no Trabalho. E um pouco do pensamento dela, então, que eu vou tomar emprestado para estar dialogando com vocês, porque é uma autora basilar para mim, para compreender todo esse mecanismo que engendra o assédio. Vou iniciar trazendo uma coisa bem básica e às vezes esquecida por todos nós, o uso das palavras. Que uma palavra contundente é algo que pode matar ou humilhar, sem que se sujem as mãos. Esse pensamento é do Pierre Desproges, né? E muito importante a gente ir se dando conta da importância das palavras, então, cotidianamente. Acho que só isso já ajuda muito a gente a se relacionar muito melhor com o mundo. Não é nem só com o outro, é com o mundo inteiro, né? Trago, então, a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, onde é dado, então, que os termos violência e assédio no mundo do trabalho referem-se a uma série de ameaças e comportamentos e práticas inaceitáveis, de ocorrência única ou repetida, que sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Aí a grande pergunta que não quer se calar. Quem assedia? O assédio, ele é intencional? Às vezes sim, às vezes não. A gente tem que se dar conta disso. Ele é consciente? Às vezes sim, às vezes não. Ele é inconsciente? Às vezes sim e às vezes não. Então é muito importante a gente se dar conta que muitas vezes quem está assediando não consegue se dar conta muito claramente do processo. Ao longo da minha fala, eu vou explicar muito bem isso para vocês. Por isso a importância do grupo. Por isso a importância da instituição, né? Importantemente, a gente tem que aqui não esquecer de falar sobre um aspecto bem complexo. A naturalização que existe na nossa cultura em relação ao assédio. Infelizmente, a gente naturaliza as microviolências cotidianas que sofremos. Infelizmente, nós banalizamos. Isso passa de geração em geração sem que a gente perceba. E essa acriticidade fundamental na vida humana, ela não vem fácil. Por isso a importância da minha fala aqui com vocês, por isso a importância de todo esse trabalho desenvolvido aqui nessa instituição, de grande valia, porque muitas vezes a gente não se dá conta dessa acriticidade da gente. E a acriticidade a gente combate com educação. E o que nós estamos fazendo aqui hoje justamente é isso. Educar-nos para pensar mais criticamente em relação a nós e ao outro, e ao nosso lugar no mundo.
Porque o assédio, geralmente, a gente pode pensar que ele, se acaba acontecendo concretamente, culmina no que a gente chama, então, de assassinato psíquico. E ao longo da minha fala eu vou estar trazendo mais informações sobre isso. Porém, fundamental a gente não se dar conta, a gente se dá conta que nem tudo é assédio. Porque às vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes num grupo, gente, é muito comum haverem manifestações, haverem comentários que não são tão pertinentes, num dia que a pessoa não está muito bem, num dia que a pessoa está no momento de irritação. Todos nós fazemos isso, eu faço isso. Porém, quando a gente faz isso e se desculpa ou se retrata, isso não é assédio, gente. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, focam já só no assédio. Ah, tudo é assédio. Não, gente, tudo não é assédio. É muito importante a gente também falar disso aqui. Existe assédio, existe. Mas também existe momentos que não é assédio. Quando não é assédio, quando a outra pessoa se retrata. É mais ou menos quando a criança pequena, por exemplo, quebra um prato em casa, sem querer, e vem correndo com o prato na mão, mostra para a mãe, e a mãe diz, não te preocupa, a gente vai colar. Ou não te preocupa, tem outro. Agora, se a mãe diz, como é que tu faz uma coisa dessas? Tu não presta para nada? Isso é assédio. Então, a gente sofre assédios desde a infância, muitas vezes. Também vou falar disso para vocês aqui. O assédio, então, é a repetição de humilhações sem qualquer tentativa de abrandar essas humilhações. O assediador sempre é uma pessoa que acha que tem razão. Tá? Quando o colega fala alguma coisa destemperada e se retrata, gente, não é assédio. E o assédio, então, no local de trabalho, como que ele acontece? Através de condutas abusivas, através do jogo de poder que se estabelece. E esse jogo de poder, ele ocorre a partir de manifestações, de comportamentos, de palavras, de gestos, de atos, de coisas escritas, que põem em perigo o emprego ou acabam degradando o ambiente de trabalho. E quem é visado? Com licença. A gente geralmente acha que o assédio acontece com os frágeis do grupo. Não. Os frágeis do grupo geralmente são seduzidos pelo assediador para estarem ao lado dele. O assédio geralmente acontece quando uma pessoa se recusa a se deixar subjugar. É aquela pessoa que a gente costuma dizer bate de frente com o assediador. É importante que vocês pensem. Por quê? Porque é justamente a capacidade de resistir ao assediador que torna uma pessoa alvo de assédio. Vocês vão ver ao longo dessa nossa conversa que não é uma coisa tão simples o assédio. Não é só uma palavra assim tão maldita, é todo um mecanismo que se engendra. E o assédio se torna possível, então, pela desvalorização, pela depreciação que é, entre aspas, vendida ao grupo. Então, e quando a gente passa essa depreciação ao grupo, isso autoriza o assediador a continuar assediando. Porque o assediador diz, viram? Eu tenho razão, essa pessoa não sabe fazer nada. E vai produzindo no grupo essa ideia de que a pessoa não é boa o suficiente. E essa depreciação vai levar a vítima a acabar pensando, gente, terrivelmente que ela é culpada com o que está acontecendo. Por quê? Porque aciona no assediado um gatilho importante que a gente chama na psicologia de núcleo da defectividade. Eu vou estar falando um pouquinho mais disso para vocês também. Vocês vão pensar, mas de onde que vem esse núcleo da defectividade? Eu vou fazer muito rapidamente uma viagem à infância de cada um de nós. Nós nascemos um vir a ser. O que vai vir a ser esse sujeito que nasce depende basicamente de duas funções importantes, a função materna e a função paterna, e depois da sociedade. Quando a gente nasce, a gente é cercado de palavras.
que dão sentido para a vida da gente. Nem sempre existe, infelizmente, a possibilidade de que uma criança seja cercada daquilo que a gente chama de palavras justas, palavras plenas, palavras que falem a verdade, palavras que compreendam a necessidade da criança, de que o adulto, que é responsável, decodifique o mundo para essa criança. Então, o que acontece? Por exemplo, se tem muita briga no ambiente familiar, a criança geralmente, eu vou dizer 100%, assim, sem medo de errar, a criança vai achar que ela é culpada do que está acontecendo. A criança sempre acha que ela é culpada. Os pais se separam, a criança acha que ela fez alguma coisa de errado para o pai ir embora. Por isso tem que ser muito trabalhado com a criança, que essa é uma questão do casal e não da criança. Por isso a necessidade de tantas palavras plenas que cercam a criança. Então, todos nós, mesmo a pessoa que se considere a que teve o melhor pai e a melhor mãe, tem um núcleo da defectividade recalcado no inconsciente. Não é consciente muitas vezes. E esse núcleo da defectividade, se for pequeno, atrapalha um pouco a gente na vida. Mas se ele for grande, ele atrapalha muito a gente na vida. E existem gatilhos que acionam esses núcleos da defectividade na gente. E isso faz com que, muito facilmente, o assediador perceba esses núcleos da defectividade no assediado. Então, ele já dá um tiro no lugar certo, muitas vezes, porque a gente convive, a gente vai percebendo como o colega funciona. E, normalmente, o assediador não é uma pessoa que não quer atingir, ele quer atingir. Então, por isso é tão importante a gente cuidar muito do nosso núcleo da defectividade, começar a perceber como a gente funciona para se proteger um pouco mais. Às vezes, não se expor tanto nas nossas fragilidades, né? E o assédio no trabalho? O assédio no trabalho, muitas vezes, a questão que a gente discute nas mídias, enfim, nas falas, nas palestras, gira em torno do assédio sexual. Só que o assédio não é só sexual. O assédio sexual é só uma partezinha. O assédio é uma guerra psicológica que se trava com dois fenômenos. O abuso de poder, né, que geralmente é muito fácil desmascarado, porque é uma guerra explícita, e a manipulação perversa, que é o que me interessa mais aqui conversar com vocês, porque é uma forma muito mais sutil, se instala de forma muito mais insidiosa e causa uma devastação muito maior. E nós vemos, então, claramente, estudando essas questões, que existem técnicas de desestabilização no assédio. O assediador conhece essas técnicas. Impressionante. E a gente estudando isso, eu estudo isso há uns 20 anos, a gente percebe claramente que se repete sempre o mesmo padrão. É impressionante. Tá? Então, é muito importante a gente perceber que isso que eu estou falando não é a partir do que eu acho. A partir de todo um estudo, pesquisas que são feitas, que dão a nós o respaldo de poder afirmar que sim, que são técnicas. Por exemplo, alusões malévolas no grupo sobre a pessoa assediada, mentiras sobre a pessoa assediada, humilhações, subentendidos, e geralmente as vítimas não percebem essa manipulação. Elas tentam compreender o que está acontecendo e se sentem muito responsáveis. Até o final da tarde vocês vão entender muito melhor esses mecanismos, prometo. Vamos voltar para o núcleo da defectividade? Ele vai atuando na gente, minando completamente o psiquismo, minando a segurança, minando a autoestima. Tá? Então, essa autora, que é base para os meus estudos, a Irigoyen, diz: não se morre diretamente de todas essas agressões, mas perde-se uma parte de si mesmo. Volta-se para casa a cada noite, exausto, humilhado, deprimido. É difícil recuperar-se. E muito importante aqui a gente não esquecer, todo e qualquer abuso que acontece no mundo, todos nós, quando nos calamos, somos cúmplices. Tanto na violência contra a mulher, quanto na violência contra idosos, crianças. O assédio não é diferente.
Se a gente se cala, a gente é cúmplice. Porque existe um ciclo do assédio que só é interrompido se houver interferência externa. Por isso, o grupo tem que participar ativamente no combate ao assédio. Porque o comportamento do agressor vai gerando muita ansiedade na vítima. E ela, com atitudes defensivas, começa a ficar com muita raiva. Raiva fria, a gente chama. Não é uma raiva, assim, racionalmente pensada. Ah, não gostei disso. Uma raiva fria. A pessoa simplesmente começa a botar os pés pelas mãos. E começa a aparecer no grupo que ela é o problema. E aí ocorrem novas investidas do agressor. Então, a gente sabe que é necessário essa intervenção externa do grupo. Por quê? Porque geralmente o assediador, ele vai usar palavras quando, de alguma forma, assim, começar a aparecer o assédio, ele vai dizer, ah, mas vocês já são bem grandinhos para resolver isso sozinho. Viram que isso é uma técnica? Joga para as pessoas a responsabilidade da resolução, enquanto que a resolução também vai dessa pessoa. Outra frase, às vezes que os gestores usam, mas nós tratamos disso depois, né? Mais tarde. E não se trata. Não é, vamos ver o que está acontecendo, gente. É não botar panos quentes, tá? Outra coisa muito terrível que se faz quando a gente é cúmplice no assédio é trocar de posto a pessoa assediada. Porque a pessoa assediada se sente revitimizada. Ela é trocada de posto, ela tem que aprender nova função, às vezes vai para uma função subalterna, inclusive, para manter tudo com panos quentes. Então, viram como é importante o grupo cuidar do que está fazendo e pensar como está fazendo, para não respaldar o assediador? Porque esse mesmo assediador logo vai arrumar nova vítima. Tem o ciclo também das vítimas, tá? O próximo pode ser você, eu sempre brinco, né? O próximo pode ser, inclusive, eu. Por isso, no meu ambiente de trabalho, eu não me calo. Eu falo com calma, com tranquilidade, com muita educação, mas eu falo. Então, quando o assédio está estabelecido, nós temos uma coisa terrível, que é a estigmatização da vítima. Porque pressionada ao extremo, não é raro a vítima acabar sendo o que esperam que ela seja. Ela senta na cadeira e ocupa o lugar que é dado a ela. Porque acabam reiteradamente dizendo ela é difícil convivência, ela tem mau caráter, ela é louca. Então, muito importante a gente pensar sobre por que essa pessoa num grupo ficou louca. O que aconteceu que esse grupo enlouqueceu essa pessoa? Ela sempre foi louca? Ou ela se tornou louca? Né? Então, rapidamente eu vou trazer alguns prejuízos às pessoas que o assédio causa. Irritabilidade, esgotamento, burnout inclusive, depressão, risco de suicídio. Tivemos na mídia recentemente agora, bastante mediatizado, uma tentativa de suicídio de uma pessoa, ou um suicídio concreto. Ansiedade, impaciência, estresse, fadiga, insônia, dificuldade na concentração. Ou seja, a pessoa vai se tornando um mau funcionário. Dificuldade de raciocínio, isolamento social, mudança de personalidade, alterações de peso, ou engorda muito ou emagrece muito. Distúrbios digestivos, pressão arterial alterada, dor de cabeça, né? Então, aqui todos os autores que vêm estudando sobre o tema e vêm publicitando essas questões. E para o empregador também tem efeitos negativos? Tem. E é por isso que atualmente os empregadores vêm fazendo muito esse trabalho, porque vêm se dando conta das perdas que eles têm também. Porque um ambiente saudável de trabalho se destrói com um assediador na empresa. Porque diminui a produtividade, diminui o engajamento com os projetos e com as tarefas cotidianas. Favorecimento também enorme do absenteísmo, atestados médicos, desgastes
psicológicos, né, que acaba provocando, porque a pessoa não acaba conseguindo manter o potencial dela no máximo. A desatenção, a eficiência baixa, e o flanco fica, então, mais aberto ainda para as críticas sobre o trabalho, o que é um terreno ainda mais fértil para o assediador. Vocês viram que começa a se engendrar todo um ciclo, assim como a mulher que sofre violência doméstica, ela tem um ciclo impressionante também, que é um pouco diferente do que esse assédio, mas também tem. Aqui também nós vemos um ciclo que se repete. Por que um colega agride outro colega? Essa é a pergunta também que não quer se calar. Por quê? Às vezes os salários são iguais, funções iguais. Por quê? Porque os grupos humanos, infelizmente, tendem à homogeneidade. E tendem, então, a nivelar as pessoas e acabam, infelizmente, expulsando aqueles corpos que são considerados, o que a Judith Butler, que é uma autora que eu estudo muito, chama de corpos abjetos. É fantástica essa teorização dela, infelizmente eu não tenho tempo de explicar tudo. Ela fala que são corpos que pesam sobre a terra. E, interessantemente, essas pessoas que são assim perversas, assediadoras perversas, que não fazem assim de forma sem se dar conta, que fazem de forma pensada, consciente, planejada, por incrível que pareça, elas sabem o que é um corpo-objeto sem conhecer o conceito. O que é um corpo-objeto? A gente expulsa alguém do grupo e usa essa pessoa expulsa para controlar os demais. Façam como ela fez para ver se vocês também não vão lá para o almoxerifado dobrar papel. Ou seja, entendem como vai funcionando isso? E essa nivelação também acaba afetando as outras coisas insuportáveis, muitas vezes, para um assediador. Por exemplo, a homossexualidade. Não sei por que nós estamos em 2023 e as pessoas ainda entendem que uma pessoa, um ser humano, se pauta pela sexualidade. O ser humano é muito mais do que a sexualidade. Muito mais. O ser humano é uma coisa maravilhosa, independente da sexualidade. Mas para essas pessoas assediadoras, isso por questões dogmáticas, muitas vezes religiosas, outras vezes de cultura, outras vezes da família, a sexualidade é algo inaceitável quando foge de um padrão. Então, essas pessoas não aceitam a diversidade humana e começam realmente... Olha, gente, infelizmente eu assisti isso de camarote agora, uns 3 anos atrás, um colega tristemente sendo perseguido assim, ó, vilmente por questões da sexualidade. E o quanto assim nossa, eu tive que pensar muito em como auxiliar ele, pelo sofrimento que isso gerava nele. Né? Então, assim, a gente percebe isso no nosso cotidiano, a gente não precisa sair de casa, às vezes, para ver isso. Né? Então, outra questão é mulheres em grupo de homens. Né? Uma mulher presidente. Gente, dou os parabéns para ti. Mas é para mim a presidenta. É aqui a presidenta, a diretora, é a pessoa de autoridade máxima que eu tenho perto de mim. Então, é a minha presidenta aqui. Gente, é muito difícil uma mulher se manter em cargos de chefia máxima. Por quê? Isso tem a ver com outro conceito que eu não tenho tempo de trabalhar com vocês, que a gente chama de teto de vidro. Nós, mulheres, somos feitas para ir até um determinado lugar. E em cima de nós tem um telhado de vidro que barra a gente. E por que a gente não ultrapassa esse telhado de vidro? Porque a gente tem outra coisa que a gente chama de barro lamacento, que é a nossa cultura que nos prende. Porque se a gente quebrar esse telhado de vidro que é só imaginário, a gente vai para o campo do masculino. E é como se a gente não fosse mais mulher, inclusive para outras mulheres. Mas isso é outra discussão para um outro momento. Mas é muito interessante, então, por que os homens não aceitam mulheres nesses lugares? Porque ali está o telhado de vidro que nos barra. E essas mulheres, muitas vezes, são julgadas por esses homens e até por outras mulheres. E vice-versa também, um homem no lugar de mulheres, por exemplo. Eu trabalho muito com escolas também. A gente vê a questão
de como a escola rechaça um homem na educação infantil. É como se um homem não pudesse ser materno, né? E a gente vê também essas questões de colegas agredindo. Olha, vou falar para vocês com muita tranquilidade. Por questões raciais e étnicas. Que coisa terrível, gente, é ser mulher e ser negra. Numa sociedade patriarcal e branca e heterossexual. Então, nós temos uma sociedade basicamente patriarcal, branca e heterossexual. Então, como disse uma vez uma pessoa para mim, eu estou perdido na vida. Eu sou negro, né? Eu sou gay e sou pobre, que é outro marcador de classe social. Então, nós temos um combo de... Gente, isso a gente trabalha muito também nos nossos estudos, né? Que é as questões da interseccionalidade. Então, quando eu falo, eu como mulher branca tenho que me dar conta do meu lugar de fala. Eu não posso generalizar dizendo, mas eu sou mulher e eu me viro. Vai ser mulher negra, vai viver a experiência do outro para ver. Ah, elas se vitimizam. Gente, que falta de sororidade. Eu não posso falar da existência de outra pessoa se eu não uso o sapato dela nos meus pés. Eu não me autorizo a falar da existência de outra pessoa se eu nunca coloquei o sapato dessa pessoa no meu pé. Então, tudo isso são coisas para a gente pensar, que constituem a gente um ser humano melhor, né? A diferença religiosa. Né? Às vezes a gente tem pessoas de outras religiões que não são as predominantemente, enfim, cristãs, pessoas que não são católicas, né? Pessoas evangélicas de várias designações, umbandistas. Como a gente tem que entender que também tem toda uma questão por detrás dessas religiões que sustentam o credo das pessoas, né? Questão social, pertença social, onde o sujeito mora, fala muito do sujeito também. Quanto a gente tem que ter cuidado, gente, com essas questões, que são os atravessadores, que a gente estava falando aqui antes, que às vezes designam múltiplas exclusões de uma só pessoa. Então, eu sei disso. Eu tenho 7 irmãos, de uma família pobre, né? E brasileira, não esqueçam. Ok? Então, veja quantas designações eu tive que ir lidando para poder me constituir como pessoa. Então, eu às vezes penso muito nisso, a força interna que a gente tem que ter e que não são todos os seres humanos que têm, tá? O tipo corporal diferenciado também faz com que a gente às vezes agrida. A gordura. A gente tem a gordofobia, que é terrível, gente, existe, porque a mídia insiste num padrão de beleza que não existe. Vende para nós fotos de Photoshop o tempo todo. Eu sempre digo, eu não compro revista de beleza e nem olho essas coisas aí das blogueiras, porque eu só vou fazer isso para ter uma certeza que eu sou horrível. Então, por que eu vou fazer isso comigo? Jamais. Então, eu me nego. Me nego. Porque senão a gente começa a fazer tantas intervenções na gente que acaba que nem uma Nisei japonesa, com tudo puxado, não sabe mais nem onde estão os olhos da gente. Então, gente, isso deforma a pessoa, às vezes, na busca de uma perfeição que não existe. Tatuagens. As pessoas, infelizmente, têm horror, às vezes, de pessoas que se tatuam, sem entender o significado daquela marca corporal para aquela pessoa, do significado que teve naquele momento de vida aquela marca corporal, né? Formas de se vestir. Como a pessoa se identifica, como é o eu dessa pessoa. Como a gente tem que ter cuidado em tudo isso, porque isso tudo faz com que a gente, às vezes, agrida outro colega. Por que uma pessoa não reage? Outra pergunta importante. Por quê? Porque para manter o poder sobre o outro, o assediador vai utilizar manobras que são aparentemente sem importância e que aumentam a proporção que a vítima vai resistindo a essas manobras. Qualquer que seja o problema, é importante vocês perceberem que o assediador nunca busca solução para o problema, tá? Ele sempre, de maneira insidiosa, busca simplesmente eliminar a outra pessoa. Isso é o clássico do assédio. Não quero solução, eu quero ela longe de mim. Vamos falar, então, das etapas do assédio.
O assédio em uma empresa vai passando, então, por uma série de etapas que todas elas têm em comum um aspecto, a recusa à comunicação. O assediador não comunica o que está acontecendo, tá? Porque ele quer expulsar. Então, ele recusa a comunicação direta, essa primeira etapa. Tá? Conflito não é mencionado. E vão iniciando-se de pronto as atitudes de desqualificação. Não chama o colega e diz, olha, está acontecendo isso, 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 vamos conversar sobre? Não, isso não acontece. E essa negação à comunicação paralisa a vítima, porque a vítima não entende o que está acontecendo. Né? Ela não pode se defender. E isso favorece a continuidade da agressão. E essa falta de comunicação vai impedir completamente a solução. Né? Como nada é dito, a vítima vai se responsabilizando por tudo. E a vítima tem, como eu disse para vocês, essa propensão a se culpar. Mas o que é que eu fiz para essa pessoa? O que é que eu fiz de errado? Pelo núcleo da defectividade que é acionado. Aciona-se esse núcleo da defectividade e a pessoa começa a se culpabilizar. Por isso ela começa a não dormir, por isso ela fica ansiosa, porque ela acha que o problema é ela. Né? Por quê? Porque geralmente o abusador ele usa de paradoxos. Minha querida, eu gosto tanto de ti, mas tu é uma nulidade. Depois do mas, sempre vem o que a pessoa pensa de verdade da gente. Em qualquer comunicação humana. Levem isso para a vida. Tudo que falarem antes do mas, vocês nem escutem. É confete. É só o que vem depois do mas que é a verdade. Tá? Então, o assediador usa essa técnica, que é corriqueira na vida da gente. Né? Então, minha querida, eu gosto tanto de ti. Nossa, mas por que tu é tão incompetente? Me diz. Né? É passivo-agressivo o assediador, geralmente. Num primeiro momento de assédio, depois ele se torna agressivo de fato. Desqualificar é outro ponto importante. A agressão não se dá abertamente, porque isso ia permitir o revide. Né? Então, ela é uma forma subjetiva, uma comunicação não verbal, é olhos de desprezo, uma virada de olho para cima quando acontece uma coisa, é silêncio, é o suspiro. Né? A desqualificação também pode acontecer por uso de indiretas. Eu detesto indiretas. Eu prefiro uma pessoa que chegue e me fale a verdade. Né? Quando vem com indireta, eu já xi. Né? Porque a indireta, ela quer que o chapéu entre na minha cabeça. Né? É não olhar para alguém, negar a presença. Entrar numa sala, por exemplo, e não dar bom dia para a pessoa. Nega a presença, passa reto. Isso é assédio, é uma técnica de assédio. Nego a presença, tu não existe. Desqualifico a pessoa, gente. Tá? E isso, além de tudo, é falta de inteligência emocional total. Né? Críticas indiretas, sarcasmos, ironias, zombarias. Ah, mas isso foi só uma brincadeira. Ninguém vai morrer por causa de uma brincadeira, né, gente? Ou então o famoso, xiii, vai fazer mimimi. Tá? Nesses casos de assédio, a linguagem é pervertida. Se transforma a linguagem. As palavras vão sendo deturpadas. E cada palavra vai escondendo um mal-entendido que se volta contra a vítima. Essa frase tem uma potência impressionante. Desacreditar. Desacreditar, gente, alguém é muito fácil. Basta eu colocar a dúvida na cabeça dos outros. Eu adoro dizer que o órgão do corpo da gente que a gente mais engravida é o ouvido. Não tem outro órgão mais engravidador. Homens e mulheres se engravidam cotidianamente pela fala do outro. E o assediador sabe disso. O assediador vai chegar em ti e vai dizer, tu não acha que aquela pessoa está pipipi, popopó, pipipi, popopó, te engravidando pelos ouvidos. Ou quando o assediador chega para ti e diz, olha, fulano falou de ti. Sabe o que eu respondo? Nossa,
E o que que tu falou para me defender? Porque tu estava lá e eu não. Isso desarma completamente o assediador. Porque o assediador quer te engravidar pelos ouvidos. Que bom, que bom. Eu sou muito cuidadosa quando eu falo essas coisas, como eu disse no início, porque eu acho que isso tudo mexe muito com a gente que já sofreu também isso, né? Isolar-se. Isolar-se é outra etapa do assédio. Vão cortando as alianças todas da pessoa que é assediada, porque sozinha essa pessoa não consegue se rebelar. Então vão fazendo fofoca para isolar essa pessoa, gente. A fofoca, o engravidar pelo ouvido, tem esse objetivo, isolar a pessoa do grupo. Por insinuações, por preferências ostensivas, vão provocando ciúmes e jogando as pessoas uma contra as outras. E semeiam-se, então, as discórdias que engravidam a gente. Gente, fofoca para mim é zero efeito. Fofoqueiro sai correndo quando fala comigo. Ele chega para mim e eu digo sempre: ó, nossa, mesmo? E o que que tu falou para me defender? Tu me conhece há tanto tempo e tu estava lá, né? Tu me defendeu, né? A pessoa se desarma completamente. Ela diz, eu não pude falar nada. Deveria, tu estava lá, eu não. Dá licença, depois a gente conversa mais. E saio. Morreu. Tá? O trabalho, então, de desestabilização é feito assim, por colegas invejosos que se deixam engravidar pelos ouvidos. Ok? Porque o invejoso é que se deixa engravidar. Cuidem bem, gente. É o que quer ajudar a derrubar. Que vê a força daquele que está resistindo. Cuidem bem. Todos nós somos invejosos. Inclusive eu. A diferença é que eu me dou conta disso. Então, eu trabalho isso em mim. Todos nós, reservados às proporções, temos dentro de nós um anjo e um demônio. Todos nós. Isso é ser humano. E a gente tem que se dar conta dessas coisas. Às vezes as pessoas dizem, eu nasci com um ouvido, 2 ouvidos para escutar bem. E eu digo, e nasceu com 2 olhos. Um para olhar o outro e o outro para te olhar. A gente tem que se olhar também, né? Como se isola uma pessoa? Com esses mecanismos. Vexar é outra etapa do assédio, né? Confiar na pessoa, muitas vezes, tarefas inúteis ou degradantes. Ah, fulana, vai lá passar um cafezinho. E a fulana é doutora. Ah, vai tu. Vai lá limpar não sei o quê, vai lá dobrar papel. O assediador faz isso, desqualifica a pessoa, muitas vezes. Ou desqualifica o material da pessoa. Aí eu uso uma frase, Sônia, com seu mestrado, foi colocada a colar selos. É uma metáfora. Perdão. Ou seja, a pessoa tem toda uma formação, mas não é aproveitada. Isso é desqualificar. Outra forma de vexar é fixar objetivos impossíveis de serem alcançados para fazer a pessoa trabalhar até tarde. A pessoa se mata trabalhando e depois quem mandou dispensa o trabalho, descarta. Ah, não ficou muito bom. E deu. Isso é vexar uma pessoa. Agressões muitas vezes são não diretas. Muitas vezes. E são muitas vezes também negligências que provocam acidentes no assediado. Por exemplo, tu já sabe que a pessoa é magra, para que fazer a pessoa carregar não sei o que lá não sei aonde? A pessoa vai, cai, se machuca. Para que fazer isso? Né? Então, na categoria vexame do ano, muitas vezes são indicadas várias pessoas pelo assediador, em todas as empresas, em todas as casas. Na casa da gente, a gente passa isso. Diz uma mulher me falou que o marido dela disse para ela, tu é tão querida, mas é tão relaxada. Pensem que horror, gente. Tá? Que horror.
Isso acontece. Induzir ao erro. O meio de desqualificar uma pessoa, muitas vezes, é induzir essa pessoa ao erro. Não só para rebaixar a pessoa ou para criticar, mas também para a própria pessoa perder a crença que ela tem nela própria, perder a autoconfiança, né? E isso porque a pessoa, a partir de ficar desestabilizada, começa a ficar com raiva. E ela passa a ser a louca do grupo, né? E aí, o que o assediador diz? Vocês viram só o estouro que ela deu? É louca, completamente louca, atrapalha o serviço. Viram como é fácil desestabilizar uma pessoa? Gente, uma pessoa com caráter, assim, ó, não como eu disse no início da fala, que não quer fazer de propósito, que não é, assim, consciente, que faz porque está num dia ruim, isso acontece. Por isso eu frisei tanto no começo que nem tudo é assédio. Mas nós, em todo grupo, vai ter sempre um assediador verdadeiro. Seja numa universidade, seja num hospital, seja em qualquer instituição, sempre vai ter, gente. E esse assediador verdadeiro, ele vai fazer esses jogos. E o assédio sexual propriamente dito, ele é só um passo a mais na perseguição moral, tá? Não se trata, às vezes, tanto de obter favores de natureza sexual, mas muito mais de afirmar o poder. Daí nós temos toda a questão do patriarcado, toda a questão da masculinidade, da virilidade, do comportamento sedutor que é usado muitas vezes até para constranger uma mulher, até para deixá-la absolutamente constrangida, né? E o assédio, a gente vê ele também como sendo assédio de gênero, que é quando um homem assedia uma mulher, ou uma mulher assedia um homem, que também acontece muito, muito, tá? Ou ele pode ser intragênero, que é quando uma mulher maltrata e assedia outra mulher. Gente, esse é o assédio que mais me impacta. Eu estou preparada para ser maltratada por um homem desde que eu nasci, observando o comportamento dos homens e das mulheres. Mas quando uma mulher me maltrata ou maltrata outra mulher, isso é terrível para mim, porque é a ausência de sororidade total. O que é sororidade? Soror é irmã. Então, nós somos irmãs. Nós, mulheres, temos que torcer pelo sucesso de outras mulheres. Isso me recorda muito aquilo que é muito comum no encontro de famílias. Ela foi assediada porque ela estava de minissaia. Meu Deus, mas qual é o problema dela estar de minissaia? Um ente da família te julgando do mesmo sexo. Uma linguagem assim que eu visualizo muito. Eu também. Eu também. E te juro que para mim impacta muitíssimo. Eu sofro muito quando eu vejo outra mulher sofrendo com uma outra mulher. Porque eu não admito isso, gente. Eu não admito e eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Tá? Então é muito importante a gente se dar conta, né? Por que uma mulher faz isso com outra mulher? Por inveja, por mal-estar, por querer ser aquela outra, por poder, às vezes, se permitir usar uma minissaia que não se permite usar, ou usar, sei lá, a roupa que for, ou ter a atitude que tenha. Né? Então, muito importante a gente se dar conta disso. Então, nós temos também a ofensiva sexual plena, que acontece também. Existem homens que, de fato, fazem isso por uma questão de duvidar da própria masculinidade. Eu sempre digo, desculpem aí vocês, mas todo homem que é, de fato, alguém que tem essa necessidade permanente, tem que rever a masculinidade. Já dizia minha avó que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Se a pessoa tem necessidade de vários pássaros voando, é porque ela tem que estar se testando toda hora se ela é boa o suficiente ou não. Então, uma questão da masculinidade do assediador. Então, tem homens que assediam nos ambientes de trabalho por isso, porque eles não se garantem. Eles têm dúvidas, será que eu sou mesmo macho o suficiente? Então, às vezes, o que desmonta um assediador é dizer, olha, fica tranquilo, tu é um baita macho, só que eu gosto de mulher. Pronto, desmonta, eu faço de brincadeira. E eles ficam tudo sem jeito, mas isso é verdade? Eu digo, vai pensar, vai pensar. Levo tudo na brincadeira, assim, mas falo o que eu quero dizer. Não preciso também ser agressiva, né? Mas desmonto aquela pessoa.
Outra questão fundamental que a gente vê é a chantagem sexual, gente, que também é algo que a gente não pode desconsiderar. E o grupo precisa perceber isso e precisa interceder fortemente. Então, a partir disso, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tá. Mas eu gostaria, assim, de deixar um tempo também para que as pessoas pudessem depois dialogar, trazer alguma questão. Eu trouxe um recorte aqui de alguns casos para a gente poder conversar a partir da minha fala, né? E para a gente poder pensar junto um pouquinho em relação a essas situações. Eu resolvi não pegar nenhum caso assim feito intempestivamente ou caso que eu tenha, enfim, atendido em algum momento, porque eu entendo que isso é muito complexo. As pessoas podem dizer, ah, tirou esse caso aqui da nossa empresa ou de tal empresa. Não. Eu estou tirando esses casos exatamente do livro da autora que é basilar para mim, tá? Tira um pouquinho essa, querido. Mas depois nós vamos para o Jasmim. Então, contar primeiro uma história para vocês. Uma história de um cara que vocês todos já ouviram falar, Einstein. Eu gostaria de trazer um exemplo bem claro de abuso de poder que o Einstein fazia com a mulher dele. Tá? A primeira mulher dele, a Milena Maric, mãe dos seus 2 filhos. Tá? Por que eu estou trazendo o caso do Einstein? Para vocês verem que o assédio não depende do nível intelectual de uma pessoa. Tem muito mais a ver com aspectos psicológicos da pessoa, do assediador. O que o Einstein fazia? Ele não queria se separar da mulher dele, porque não queria que a sociedade da época soubesse que ele não queria permanecer no casamento, mas, né, ele não querendo se separar, estabeleceu, então, por escrito, condições draconianas e humilhantes para o prosseguimento da vida em comum com a mulher dele, que aceitou. Foi publicado no jornal Le Monde, em 18 de novembro de 1996. Ele estabelece a seguinte condição. A. Você terá que cuidar para que 1. Minha roupa pessoal e da casa sejam mantidas em ordem. 2. 3 refeições ao dia me sejam servidas em meu escritório. 3. Meu quarto e meu escritório estejam sempre bem cuidados. Onde é que tá? Perdi minha folha. Ah, obrigada. Viu como é importante a sororidade feminina? Tá vendo? Quem tem sororidade ao lado nunca está sozinha, né? Obrigada. Então, ele estabeleceu isso, então, né? Que meu quarto e meu escritório sejam sempre bem cuidados e minha mesa de trabalho não seja mexida por ninguém a não ser eu. Outro item, você deve renunciar a qualquer relação pessoal comigo, exceto as necessárias às aparências sociais. E, particularmente, não poderá exigir 1. Que eu me sente em casa com você. 2. Que eu saia para viajar em sua companhia. Outro item. Você prometerá observar expressamente os seguintes itens. 1. Não esperar de mim a menor afeição e não me censurar por isso. 2. Responder de imediato assim que eu lhe dirigir a palavra. 3. Sair do meu quarto, do meu escritório, imediatamente e sem protestar assim que eu mandar. 4. Prometer não me depreciar aos olhos dos meus filhos, nem por palavras, nem por atos. Aqui, vocês veem um caso de abuso de poder completamente feito, assinado e registrado, e publicado no jornal Le Monde em 1996, um achado histórico. Pode, depois tu volta ali. Porque é muito importante vocês se darem conta, então,
que isso não é de hoje. Einstein fazia isso com a mulher dele. Eu gostaria que vocês refletissem nisso, sobre o aspecto histórico, a raiz histórica, que ele fazia isso em 1800. 1800, século XVIII. Então, uma raiz histórica fundamental da presença de assédio permanente na vida das pessoas, secularmente falando. Então, como isso é algo que foi naturalizado pela gente, a gente não vai se dando conta, e não é porque a gente quer aceitar, porque a gente não se dá conta. E a partir disso, então, vou contar um caso. Miriam é design numa agência de publicidade. Em princípio, ela é a única responsável por suas criações, mas tudo é coordenado por um diretor, que é o interlocutor direto do presidente. Sendo uma profissional responsável, ela se empenha no que faz, trabalha até nos finais de semana e passa noites em claro, pelas quais não recebe extra. Mas a partir do momento em que afirma claramente sua autonomia de criação, inquietando-se com o que acontece com seus projetos, colocam-na, entre aspas, no seu devido lugar. Quando ela remete a um projeto, o diretor, mesmo não sendo um designer, retoma o que ela fez e modifica-o ao seu bel prazer, sem sequer avisá-la. Se ela pede explicações, ele responde com desenvoltura e grande sorriso. Mas que é isso, Miriam? Isso não tem a menor importância. Foi só uma mexidinha que eu dei. Miriam sente uma cólera interior que ela raramente consegue expressar. Aí ela verbaliza. Eu trabalhei 3 dias nesse projeto e alguns segundos ele apaga tudo, sem sequer se dar ao trabalho de me dar explicações. Como querem que eu tenha vontade de criar para alguém que nega meu trabalho? Vocês viram aqui tudo que eu falei antes acontecendo? Então, não há meios de se falar a esse respeito. Tudo fica em um não dito. Diante do diretor, empregado algum pode dizer o que pensa, porque todos têm medo de suas crises. A única solução é esquivar-se permanentemente. Instala-se um clima de desconfiança. Todos se perguntam aonde isso vai parar. Utilizando-se do humor e do deboche, ele age de modo a fazer com que cada um seja conforme ele espera. Quando ele chega, todo mundo fica imediatamente tenso, como se fosse apanhado fazendo algo errado. Para evitar aborrecimentos, a maior parte dos empregados decidiu-se pela autocensura. Então, o que vocês pensam que está acontecendo aqui, gente? Vocês se dão conta? Tem ou não tem tudo o que eu estou falando? E a figura do diretor aqui é só uma metáfora. Pode ser o colega, esse diretor. É só uma metáfora. Tá? Pode ser o colega que faz isso, que te desestabiliza, que te propõe uma tarefa, que depois mexe na tua tarefa te desqualificando, né? Que faz todo esse jogo. Oi? Desconsidera completamente. Perfeito. Deixar em banho-maria. Gostei da expressão. Vou adotar, tá? É perfeita a expressão. Eu gosto porque eu aprendo bastante também. Vou pegando emprestado, daí vou colocando no meu repertório, né? Então, deixa em banho-maria, vai isolando a pessoa, vai fazendo todo esse processo, tá? Então, alguém gostaria de falar algo? Alguém gostaria de comentar algo? Se em algum momento isso fez já sentido? Se isso que eu estou falando faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Vamos lá, colegas, abram aí os seus áudios, vamos colocar a opinião, o que vocês estão sentindo. É uma imersão, né, de
colocações que a Denise está trazendo para nós, né? Fazer a gente revisitar a nossa infância. Eu acho que isso foi demais, como se diz. Vamos lá. Nós temos aí uma grande quantidade de participantes. Pessoal, fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem em se expressar. Aqui não tem certo, não tem errado. É uma possibilidade da gente trabalhar juntos, discutir juntos. Eu duvido, assim, completamente que tenha ser humano que nunca viveu uma dessas situações. Eu trabalho numa academia, numa universidade. Eu trabalho no mundo acadêmico, gente, há mais de 20 anos. Eu já sofri isso no mundo acadêmico. Isso não existe. Porque, como eu já disse para vocês, em todos os lugares do mundo vão existir pessoas que vão agir dessa forma com a gente. E a gente tem que aprender sobre isso até para se defender. E a minha principal fala aqui é no sentido do grupo. O silêncio do grupo é um terreno muito assim, fértil para o assediador. Então, nós, enquanto grupo, a gente tem que entender esse processo. Que o assédio numa empresa não se constrói sozinho, não é só o assediador que constrói. O grupo constrói junto. Essa era uma das perguntas que eu ia até fazer para ti, Denise. Como bem colocado você em toda a evolução aí da tua fala, né? O quanto é importante eu me estar fortalecida para poder fortalecer o grupo para que a gente possa atuar junto, né? Eu acho que isso é muito importante, o trabalho do grupo, né? E aqui, só para te contextualizar, eles têm um tempo de vida muito longo, as carreiras, eles têm aí 10 anos, 15 anos, 20 anos e 30 mais, acho que tem até 40 mais, trabalhando junto. Então, eles têm, assim, uma relação de grupo muito grande. E isso é importante eles se conhecerem, o eu, fortalecer o eu e juntos eles estarem trabalhando, né? Então, como é que a gente poderia, umas pinceladas, assim, nas tuas vivências, como fortalecer o eu para que o grupo seja mais forte no final? Isso é muito complexo, é extremamente complexo, porque eu penso assim, a grande questão desse núcleo nosso, nós temos vários núcleos internos, vários, que constituem a gente. Eu sempre digo que a gente tem vários euzinhos dentro da gente, né? Nós somos feitos de pedaços de pessoas. Eu sou um pedaço do meu pai, um pedaço da minha mãe, um pedaço da minha pertença sociocultural, enfim. O que acontece é que, infelizmente, tem momentos que a gente está mais fragilizado na vida. E nesses momentos fragilizados, mesmo o núcleo de defectividade não sendo muito grande, a gente é atingido. Então, eu sugiro que quando, por exemplo, uma pessoa passe por uma questão de vida que fragiliza a pessoa, que o grupo faça contingência para essa pessoa. É muito importante o amparo grupal. Eu faço muita contingência para os meus colegas, porque eu sei o quanto isso é importante, eu tenho noção do quanto isso é importante, né? Então, é muito importante a gente se dar conta que a gente precisa fazer esse papel para preservar a saúde da empresa, que isso é preservar o nosso trabalho, que isso é preservar o nosso salário, né? Que isso é preservar a gente no ambiente que a gente passa a maior parte do tempo. A minha avó, eu adoro os ditados da minha avó, né? Tu já viu? Ela tinha outro ditado que eu sempre lembro. Bom pássaro cuida do próprio ninho. E bom pássaro não coloca sujeira dentro do ninho. Ou seja, a gente tem que cuidar do entorno da gente, porque o entorno vai acabar afetando a gente também. Ninguém passa incólume. Então, é muito importante a gente auxiliar. Quando a gente percebe que tem um colega mais fragilizado, passando por um momento de vida, é 100% certo que todo mundo tem um núcleo de defectividade. Então, tem momentos que a gente está fragilizado, o grupo faz essa função de acolher. A pessoa vai sentir-se importante. Isso anula muito a pessoa que assedia. A pessoa se sente importante. Outra coisa que eu vou tomar liberdade de dizer, quando a gente sente que a gente está passando por uma situação de falta de comunicação com algum colega e que a gente não entende o que está acontecendo, a gente registra por escrito o que está acontecendo para as chefias.
Deixa registrado por escrito. Vocês vão me perguntar, antes eu disse, eu já vivi momentos de ser assediada. O que eu fiz? Um e-mail relatando o que eu estava percebendo e pedindo ajuda, dizendo, estou disponível, inclusive, para buscar ajuda no núcleo de apoio ao professor, porque eu realmente, neste momento, não sei o que eu posso fazer para efetivamente fazer melhor o meu trabalho. Me coloquei à disposição, mas estou colocando no e-mail tudo o que está acontecendo. Porque eu vou dizer outra coisa, geralmente o assediador blinda as chefias. Às vezes o funcionário pensa, mas como que o dono não está vendo isso? Porque ele é blindado. As chefias geralmente têm tantas ocupações, gente, que elas não conseguem ver tudo o que acontece. É como numa casa, né? O pai e a mãe, às vezes, não veem tudo. Aí um irmão vem lá e diz, ó, pai, o fulano fez isso. Que bom quando fazem isso. Ajudam o pai a perceber as coisas que ele não consegue perceber. Então, numa empresa, não estou dizendo que a empresa é família, gente. Eu só fiz uma metáfora. Aqui todos somos profissionais, somos pessoas esclarecidas, mas somos seres humanos, né? Então, é muito importante essas questões, que a gente não esqueça que nós somos seres humanos, nós não somos coisas esterilizadas, né? E a gente precisa entender também isso, né? Que a gente precisa apoiar o colega, que a gente às vezes precisa até dizer para o colega, gente, se tu não está entendendo o que está acontecendo, escreve para a chefia, pede ajuda. Pronto. Porque o chefe geralmente é blindado pelo assediador. Isso é outra regra. Daí quando estoura a bomba, aí dizem, mas como que o chefe não sabia? O chefe é o último a saber. Porque ele foi blindado. Porque vocês sabem uma hierarquia e o assediador ele tem uma série de técnicas que ele usa, né? Então é muito importante a gente se dar conta. Às vezes até a própria chefia se sente culpada. Mas como que eu não vi isso? Ou até coloquem numa, será que isso aconteceu mesmo? Né? E às vezes aconteceu mesmo. Mas como aquilo era tão despercebido, porque isso é tão dissimulado tantas vezes, que é muito difícil para quem não tem um ouvido especialista em escutar isso e um olho especialista para ver isso, enxergar. Né? É que nem eu vou no supermercado, eu vou para fazer compras, é a Denise fazendo compras, mas eu não consigo deixar de ver a psicopatologia da vida cotidiana quando eu vejo um marido brigando com uma mulher porque ela quer comprar um pacote de bolacha que é R$1 mais caro que o outro. Não consigo, né? Não consigo. Então, um pouco disso é vocês também enxergam as coisas. Nas suas especialidades, vocês enxergam tudo. Então, é bom que vocês também pensem nisso, gente querida. Outro caso que eu gostaria de contar para vocês é da Clemência. Estou repetindo que esses casos estão no livro da Marie Irigoyen, Assédio Moral, a Violência Perversa do Cotidiano, que vocês podem baixar, inclusive, que tem em PDF disponível na internet, tá? Vale a pena a leitura, é maravilhoso. Tem uma parte do livro que ela fala do assédio nas empresas e tem outra parte do livro que ela fala do assédio nos relacionamentos, que é fantástico. Comecem a ler, vocês não vão mais parar de ler, tá? A parte, inclusive, dos relacionamentos vale muito a pena ler, gente. Muito a pena. Tem casos, é riquíssimo, tá? Fica a dica. Conhecimento só vale se a gente compartilha, tá? Então, estou compartilhando com vocês. Esse caso que ela traz, então, é da Clemência. Eu tenho ele em PDF, até posso mandar para ti, tu passa para o pessoal que quiser, tá? Já está baixado, eu tenho ele baixado. Clemência é uma mulher jovem e bonita, diplomada por uma escola de administração e com diploma universitário em marketing. Ao concluir seus cursos, conseguiu apenas um contrato temporário e depois ficou desempregada. Foi, portanto, com alívio que se viu chamada para ser responsável por marketing e comunicação em uma firma de grande porte. Eu acho que esse caso eu já li para vocês, não foi que eu li? Não? Tá, é parecido também. Então, não, aqui é diferente. Então, essa função era anteriormente preenchido também por uma pessoa que era chefia maior.
Vê-se na condição, então, de uma única mulher no quadro de direção. Primeiro, sob responsabilidade de um sócio, que decide ir embora, depois sobre as ordens diretas do próprio presidente, que era a chefia maior. A partir deste momento, ele começa a tratá-la rudemente. O que você faz é nulo, não vale nada. Parece até que não conhece nada de marketing. Nunca ninguém lhe havia falado dessa maneira, mas ela não ousa dizer nada, pois... Deixa eu achar minha página, está aqui. Não. Não. Pois tem medo de perder um posto que, acima de tudo, lhe interessa. Quando ela lhe dá sugestões, ele se apropria das sugestões e depois comenta para todos que as sugestões não servem para nada, porque ela não sabe tomar iniciativas. Se ela protesta, ele se irrita. Cala essa boca e faz o que eu estou mandando. Nunca lhe pedem um trabalho diretamente. Sempre jogam um relatório sobre sua mesa, com uma pequena nota ordenando a execução. Nunca jamais a felicita pelos bons resultados obtidos ou a estimula de algum modo. É importante aqui eu parar um pouco para dizer para vocês que, geralmente, as pessoas que assediam, elas têm uma régua muito elevada para elas mesmas. E, portanto, essa régua também vale para todos. Aqui na nossa região, nós temos um etnos predominantemente germânico. Os alemães vieram aqui para colonizar, para trabalhar. As pessoas se cobram muito a perfeição. Eu sempre digo, parece que tem sempre 2 chicotes, um em cada mão, e passam se chicoteando. Se fizer, bom, tem que ser ótimo. E o ótimo não está bom. Então, geralmente, também é usado esse recurso pelo assediador, porque ele sabe dessas cobranças que a gente tem. E aí ele também parte para cima disso, que tu não é bom o suficiente, que tu não faz nada bom. Porque ele sabe que a pessoa vai começar a afetar o núcleo da defetividade e vai começar com o chicote. Pá, 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 pá. E vai acabar com a autoestima. Tá? Então, por isso a gente não felicita. Fez bem, não fez mais do que tua obrigação. Teu salário é para isso. É horrível isso, gente. É horrível, tá? E o pior, os executivos, na maioria, são homens que se identificam com o presidente e começam a falar com ela, então, com rispidez e a evitar ela, fazer todo o jogo de evitação. Como as salas não são fechadas, todo mundo espiona todo mundo. E é mais difícil, então, para ela se defender. Um dia, então, ela se arrisca a ir falar com o presidente. Fala para ele, fala. Por isso eu disse, não falem, escrevam. Não falem. Está registrado. Foi falar. Ele não responde nada, absolutamente nada, e fica olhando para outro ponto enquanto ela fala. Ignora a presença dela. Olha a técnica. Como se não tivesse escutado nada. Quando ela insiste, ele banca o tonto. Não estou entendendo o que tu está falando. E isso desestabiliza ela. E embora esse trabalho dela seja um trabalho de comunicação, que exige comunicação, ele proíbe ela de incomodar as pessoas, falando diretamente com as pessoas. E a partir desse momento ele diz para ela se comunicar apenas por e-mail com os colegas, não mais pessoalmente, para não desabafar mais. E para isolar ela dos colegas. Técnica de isolamento, né? E a partir disso eles começam, inclusive, a cada vez mais incidir no assédio com ela, até que ela tem que tirar um atestado para tratar a saúde, porque ela já não dorme, não come, começa com problemas digestivos, e quando ela volta de licença, as senhas do computador dela foram trocadas. E aí, ela precisa chamar uma secretária para desbloquear o computador dela. E ela protesta.
Por que vocês fizeram isso? Eu poderia ter posto já isso para mim no lugar, as coisas minhas no lugar. Por que tu trabalhou no meu equipamento, né? E a colega, então, a secretária, disse para ela: não me faça abrir o bico. Eu não sei quem você pensa que é, porque todo mundo aqui já sabe que tu é paranoica. Tá? E aí começa todo o adoecimento dela a piorar. Vocês compreendem, então, como todo o grupo já estava, de acordo com aquilo que eu fui contando para vocês, como todo o grupo já estava absolutamente mobilizado para acreditar que ela realmente não tinha condições? Desestruturada? Né? Então, eu fiz questão de trazer para vocês esses casos, teria mais outro, mas é muito comprido, nós vamos estourar o tempo. Esses casinhos para a gente pensar um pouquinho como essas técnicas vão acontecendo de uma maneira muito sutil. Isso é uma das coisas que mais me incomoda no assédio, a sutileza do assediador. É isso uma das coisas, porque ele é sempre um sujeito calculista, ele é um sujeito que não sofre como a gente, ele vai para casa à noite, ele dorme, tá? Ele não fica preocupado, ok? Então, é bem importante que vocês percebam, só tem uma maneira da gente anular isso, é enquanto grupo a gente realmente fazer toda essa proteção quando a gente percebe um colega passando por essas etapas são claras, todo o grupo percebe, porque vocês têm que se dar conta que a gente tem que implicar o grupo nisso. Não dá só para a gente dizer como é que a empresa deixou. A gente é corresponsável quando a gente vai percebendo essas questões e não faz nada. Por isso é tão importante essa nossa formação, por isso é tão importante eu falar disso para vocês, mesmo que de uma forma tão en passant, porque podem ter certeza que de cada item desse eu teria 1 hora para falar de cada coisa. É tamanha a extensão que é a gente poder estudar essas questões. E como eu disse para vocês, eu estudo há mais de 15 anos e nunca se esgota. Tá? Volto lá para a minha lâmina, agora vai para o meu jasmim. Dito isso, eu vou deixar uns minutinhos para alguma pergunta e vou, assim, encerrar oficialmente, então, a minha fala, né? Oferecendo para vocês, como eu ofereci no começo, assim, a minha humanidade, as minhas paixões pela culinária, a minha família para vocês conhecerem, para vocês verem a minha humanidade. Então, vou finalizar minha fala oferecendo para vocês esse jasmim que eu amo. Porque esse jasmim, gente, foi plantado pela minha avó, que já faleceu há 40 anos. E que eu mantenho o pé de jasmim vivo até hoje, na minha casa, para lembrar os ditados dela e lembrar, sobretudo, um ditado muito importante que ela também disse para mim num momento bem difícil lá da minha adolescência, quando eu também passava por questões que a gente passa na vida adulta, só que na adolescência, porque eu era muito magra, a maior curva do meu corpo era o joelho, né? Então eu era chamada de tudo que é adjetivo que vocês imaginarem, né? E eu chorava, e a minha avó um dia disse assim para mim: Denise, para com isso, não chora, tudo isso tu vai superar. Eu disse: mas como? Ela disse: porque tu és uma quaresma. E nós, quaresmas, somos feito varas de marmelo. A gente curva, mas jamais quebra. Esse presente que a minha avó me deu foi tão amoroso, foram palavras que me constituem como pessoa até hoje, em todos os momentos difíceis da minha vida. Então, antes, quando tu me perguntou como a gente lida com o núcleo da defectividade da gente, com as coisas boas, com as palavras boas que nos cercaram em algum momento da vida, às vezes vindo de uma avó, às vezes de uma madrinha, a gente teve isso. Lembrem, façam memória, anotem isso para se agarrar. Eu sempre penso que todos nós vamos passar por momentos de assédio, por momentos ruins, e essas palavras boas, elas são quase como se a gente estivesse caindo de um barranco e de repente acha uma guanchumba e se agarra. Né? Então, ofereço para vocês os meus jasmins, que são os jasmins da minha avó, que eu penso que enquanto eu viver eu vou manter
simbolicamente dentro de mim também, me trazendo assim essas alegrias da vida, né? Como a alegria de ser psicólogo, uma paixão que eu tenho pela boa psicologia, uma paixão que eu tenho pela pesquisa, uma paixão que eu tenho pela vida, que a gente possa trabalhar esses núcleos nossos, que todos nós em algum momento vamos precisar lembrar de palavras boas que nos cercam, de um amigo, de uma amiga, de um irmão, né? Isso é a gente trabalhar o núcleo da defectividade da gente também. Que vocês resistam sempre feito às varas de marmelo. E que ajudem o grupo de vocês a resistir a essas pessoas que também estão no mundo. E que a gente tem que aprender a colocar elas no lugar delas. Isso é tarefa nossa também. Tá? Não tem como a gente criar uma bolha e querer entrar dentro dela e dizer, não posso passar por isso. Todos nós vamos passar por isso em algum momento. Então, vamos se fortalecer. Tá? Fica o meu carinho e a minha atenção por vocês me receberem aqui, por me permitirem essa troca afetiva de conhecimentos. Vou mandar o livro para a Melânia. A Melânia pode partilhar com quem ela quiser, tá? E desejo a vocês, assim, uma vida boa, plena e justa para vocês. Muito obrigada. Pessoal, vamos abrir o áudio aí, vamos bater palma, porque merece, né? Foi maravilhosa, inspiradora, nos fez... Sim, já vamos abrir. Sai do modo de apresentação, Gustavo, para a gente poder... Pessoal, eu vou pedir para o Gustavo sair de fora de apresentação para a gente poder ver vocês aqui, né, na telinha, né? E, Denise, maravilha. Uhum. Deixa eu colocar ali, tu lê para nós as mensagens, Gustavo? Ah, isso, o que tu acha, Denise? Isso. Ele já vai compartilhar ali as mensagens, daí aí tu vai lendo para ti, são endereçadas a ti. Elas se conversando entre si. Também quer ler? Oba! Oba, fiquei feliz que vocês vão ler o livro, vocês vão amar. Gente, a parte dos relacionamentos para nós mulheres é sensacional. Ensina como é que a gente é seduzida para cair nas garras de um assediador para nós mulheres. É maravilhoso. Nos fortalece muito. Maravilha, ler essas mensagens. E eu fiquei muito feliz que vocês vão ler o livro, porque, gente, como é bom a gente conhecer, né? Educação liberta, né? Então, vocês vão amar ler o livro, tá, gente? Fiquei muito feliz que eu toquei em vocês de uma forma saudável, positiva, amorosa, né? E que vocês ficaram interessados em conhecer um pouco mais. Que alegria! Eu que saí daqui muito alegre, muito feliz, porque, gente, conhecimento, se a gente não compartilha, não vale nada, né? Conhecimento só vale se a gente consegue acessar mais pessoas e produzir um pouco mais de possibilidade para que todos nós possamos viver melhor, viver com mais paz, né? Olha que linda que ficou. Nós temos duas Marilenes. E ela Ai, colocou... amei que vocês pegaram o jasmim da minha avó. Amei. Muito obrigada. Vocês são muito amorosas. Pessoal, está aberto. Se vocês quiserem se manifestar, abre um áudio, por favor. Eu estou de costas para vocês, porque eu estou olhando para vocês em uma escala maior, tá? Vamos Pessoal, desculpa, eu troquei aqui de microfone porque o meu ficou
como é que é? Enlouquecido, usando o termo aqui. Quem quer se manifestar, pessoal, para a gente poder finalizar, né? Já estamos aí no final da tarde, está aberto. Bom, se ninguém vai falar nada, eu vou falar uma coisa para finalizar, então. Tem uma freira, né? Na verdade, ela era uma bastarda chamada Juana Ramírez, e ela se tornou freira para poder ter acesso à leitura, isso em 1600 e pouco, né? Tem até uma série sobre ela, Sor Juana Ramírez, que vale a pena olhar, tá? E ela diz uma coisa sobre o calar-se. Já que agora todo mundo se calou, me lembrei dela, né? Ela diz assim, sobre o calar-se, significa não que não há nada a se dizer, mas que o calar significa que não cabem nas palavras o muito que há a ser dito, né? Então, eu entendo o silêncio de vocês como um silêncio reflexivo, um silêncio muito bom, um silêncio de olhar para dentro, de refletir, né? De se empoderar, de querer ler o livro, né? Essa mulher, Sor Juana Ramírez, em 1600, teve que se tornar freira para poder ler, né? Então, às vezes, a gente tem que dar muitas voltas para conseguir fazer alguma coisa, né? E que a gente continue, então, esse processo, né? E o calar-se de vocês, para mim, fala muito nesse sentido. Muito obrigada, tá? Boa tarde. Poderia me manifestar? À vontade, estamos aguardando. Quanto tu falou, e é verdade. Quando a gente se cala, a gente tem muito a falar. E quanto ao assédio, geralmente o assédio que é feito para as pessoas, a gente fica, quando acontece o assédio, a gente fica, vamos supor assim, sem acreditar no que está acontecendo. Aí a gente não consegue se manifestar. Isso é uma das coisas, né? E vamos supor, o assédio também acontece nos casos, vamos supor assim, eu estou em contato com uma pessoa de um assunto e aquela pessoa não me fala o assunto de volta para a gente resolver e fala com outra pessoa, sem eu saber o assunto, sem saber a resolução do assunto. Tem muitos assédios assim, né? Então, eu digo assim, que tem muita gente calada com bastante tipo de assédio guardado. É o silêncio. Muito bem. Agora, esse silêncio que tu fala é a primeira técnica da etapa do assédio que eu falei antes, que é justamente a falta de comunicação com a pessoa sobre o problema para não resolver o problema e eliminar a pessoa. Essa é a primeira etapa do assédio, essa que tu está trazendo, tá? Não fala contigo, fala com outras pessoas, mas contigo não. Por quê? Porque não quer resolver contigo. Quer fazer os outros se engravidarem pela orelha, pelo ouvido, e te eliminar. É assim que funciona. É a primeira etapa do assédio. Vocês vão ler isso muito claramente no livro e muito mais coisas, que aqui o meu tempo foi muito pequeno. Eu digo para vocês claramente que eu falaria assim 1 hora de cada coisa, de tanta coisa que tem para a gente poder pensar. O tema é muito interessante. Eu sou apaixonada por essas questões por isso, porque a gente pode entender elucidar muitas situações a partir do conhecimento, né? E tá bem importante o que tu trouxe. Parabéns a ti por estar te conectando assim dessa forma e percebendo isso com tanta clareza, tá? Então, a não comunicação é a primeira etapa do assédio, tá? Eu ia exatamente dizer, eu acho que a Denise deu a deixa que nós vamos ter que trazer ela mais vezes, vamos ter que convidar ela aí para estar conosco, né? Para cumprir com aquelas horas que você comentou de cada um dos itens. Então, já ficamos aí. A Melaine já vai colocar na agenda, então, para que a gente possa, né, estar novamente com ela, né, imergindo nesse tema tão importante que a gente tem, né, para que cada vez mais nós possamos estar bem nos nossos ambientes de trabalho. Né? Isso que é importante, porque passamos muito tempo da nossa vida trabalhando. Né? Então, aqui nós temos que estar bem, como seres humanos, porque tudo reverba por onde a gente passar, né? Seja nas relações sociais, onde quer que seja. Então, é muito importante nós estarmos bem.
Muito obrigada, Denise, e que a gente aguarda teu retorno. Não sei se a presidente Nancy abriu a porta, se ela vai querer dar uma palavrinha. Vamos aguardar só um segundinho, pessoal, que eu acho que a Nancy está chegando e talvez ela queira consiga ter um tempo para dar uma palavrinha para vocês. Não sei quanto a vocês, mas aqui nós estamos com um final de tarde que a gente está vendo maravilhoso, lindo, inspirador. Eu sou apaixonada por final de tardes. Não? Então, vamos finalizar. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e que nós possamos nos encontrar em outros momentos como esse, para que a gente possa cada dia mais estar nos ambientes de trabalho de forma feliz, sem que situações como essa aconteçam, que nós possamos estar blindadas, né? Ou possamos colaborar com alguém para blindar alguém, né? Muito obrigada. E eu gostaria de finalizar, então, agradecendo a vocês pela escuta carinhosa, pacienciosa, né? Escuta verdadeira. Agradecer ao CREA pela possibilidade de estar aqui dialogando e agradecer, sobretudo, a confiança que a Denise Russo teve ao me convidar para estar aqui com vocês. Então, agradeço muito esse depósito de confiança na minha pessoa, tá? E desejo realmente que vocês se façam viver com paz, harmonia e algumas gotas de felicidade, né? Sor Juana Ramírez. Acho que está na Netflix. Sor Juana Ramírez, é bem legal de ver. Então, pessoal, finalizamos. Bom final de tarde a todos, bom descanso e vamos lá.